Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Quero convidar você a começarmos com uma oração. Pai querido, graças te damos por estarmos vivendo mais um período de quaresma. Pedimos que nos abençoe nesse momento de profunda reflexão, que reflitamos realmente no sacrifício de Cristo e as implicações que esse sacrifício traz para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa sociedade. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito para fortalecimento da fé e compreensão da tua palavra. Por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, estamos começando um período muito importante da Igreja Cristã, a Quaresma. Como vocês sabem, a Igreja Luterana é uma igreja litúrgica que tem uma tradição litúrgica desde a sua origem e preserva a utilização do que é chamado de um calendário litúrgico. Esse calendário litúrgico ele é baseado num grupo de leitura chamado trienal. E a data central do calendário é a Páscoa. Por isso que há muitas datas móveis no calendário da igreja cristã. Um deles é a Quaresma. Mas como vocês sabem, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e isso dá 40 dias ali até a sexta-feira, tirando os domingos, a sexta-feira santa tirando os domingos. Então a Quaresma é um período litúrgico de 40 dias que antecede a Páscoa. É um período que é marcado por reflexão, também um chamado ao arrependimento, um período de preparação espiritual. Mas de onde surgiu esse calendário, de onde surgiu a celebração desse período chamado Quaresma? A sua origem remota dos primeiros séculos do cristianismo, quando novos convertidos passavam por um tempo de catequese, de estudo e jejum antes do batismo na Páscoa. Então nós estamos aqui falando do batismo de adultos. Pessoas que eram alcançadas pelo Evangelho que passavam por um período de jejum e de preparação no estudo da Palavra de Deus. A duração de 40 dias, daí vem a palavra Quaresma, se baseia em eventos bíblicos, como os 40 dias de Jesus antes de ser tentado no deserto, que está em Mateus 4, versículo 2. Também os 40 anos do povo de Israel no deserto. Então o número 40 vem principalmente desses dois episódios, tanto que a leitura do primeiro domingo da Quaresma é sempre o texto que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, e assim será também no domingo, em que nós leremos o Evangelho, e nesse Evangelho está lá o relato daquela tentação após os 40 dias de jejum no deserto, que também é logo depois do batismo dele, então é bem no início do seu ministério público. Enfim, com isso, nós temos uma tradição muito antiga do cristianismo. Mas, e na nossa tradição, na tradição luterana, que a gente chama confessional, que é o caso da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da nossa congregação, Congregação Cristo Redentor de Copacabana. A Quaresma ela não é vista como um tempo de mérito ou de sacrifício humano para alcançar o favor de Deus. Tem pessoas que fazem jejum, fazem promessas, compromissos, visando uma troca. Se eu fizer isso, Deus me dá aquilo. Nós não cremos nessa maneira de agir de Deus. Deus é gracioso, Ele age de maneira imerecida da nossa parte. Se fosse por mérito, nenhum de nós seria salvo. Mas graças a Cristo Jesus, todos nós que cremos nele teremos a vida eterna. Então a ênfase para nós luteranos nesse período de Quaresma está no arrependimento sincero e na renovação da fé, reconhecendo que a salvação é pela graça, mediante a fé, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Portanto, é um período do calendário em que nós nos dedicamos a estudar, a refletir sobre o sacrifício de Cristo, a necessidade desse sacrifício, pois é a única maneira pela qual somos salvos, pelo sacrifício de Cristo, e é porque cremos que o sacrifício de Cristo perdoa 100% dos nossos pecados, que não cremos na necessidade de fazermos sacrifícios para receber a graça de Deus, o perdão de Deus, a benevolência de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo
como está registrado, bem você sabe, em João capítulo 3, versículo 16. Mas, então, qual é hoje o significado para nós luteranos que a gente quer enfatizar no período da Quaresma? Em primeiro lugar, nesse período da Quaresma, como em todo o ano da Igreja, é importante destacar a centralidade de Cristo. Ou seja, todas as leituras do ano litúrgico, elas querem apontar sempre para Jesus, pois Ele é o Salvador, é Ele que nos dá a salvação. E na Quaresma, há um destaque especial sobre o sofrimento e a cruz de Cristo. Tanto que se você olhar no nosso templo, né, nós temos aqui a decoração através dos nossos paramentos de altar, nós vamos ver a figura do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lembrando do sacrifício de Jesus. Nós vamos ver Jesus crucificado ao centro do nosso altar, e nós vamos ver no púlpito uma mão carregando uma cruz, simbolizando Jesus Cristo carregando a cruz em que Ele é pregado para perdão dos nossos pecados. Então é importante, e a gente vai enfatizar muito, que Jesus pagou completamente pelos pecados da humanidade. Então as leituras, os hinos do período enfatizam a paixão de Jesus. É por isso que nesse período há uma mensagem assim carregada de emoção. É um período em que nós nos emocionamos muito, porque nós vemos o quanto custou, o quanto Jesus sofreu para nos perdoar. Ao ponto de Jesus suar sangue, ao ponto de Jesus clamar ao Pai que, se fosse da vontade do Pai, que Ele afastasse aquele cálice do sofrimento, pois o sofrimento de Cristo foi muito grande, ao ponto de Ele se sentir abandonado por Deus Pai, para que nós não fôssemos abandonados. Jesus dá a vida pela nossa vida, o santo pelo pecador. Essa é a ênfase. E aí, nós somos chamados, qual é a resposta ao ouvirmos essa mensagem que Jesus se sacrificou por nós? É uma mensagem que nos chama ao arrependimento e a confessar a Deus os nossos pecados. É um período, então, de autoexame, reconhecimento do pecado. No Salmo 51, versículo 3, Davi, ele reconhece e ele tem clareza que o pecado que ele cometeu estava diante dele. Esse é o chamado que nós também somos convidados a refletir nesse período da Quaresma. Como eu respondo ao amor de Deus? O que a fé que Ele coloca no meu coração gera no meu coração? Arrependimento, confissão, autoexame, lembrando que somos pecadores e que não há saída sem Cristo, que necessitamos da graça de Cristo. O culto luterano durante a Quaresma frequentemente vai enfatizar o chamado ao arrependimento. Você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados? Se essa é a sua confissão, eu, como pastor chamado e ordenado, tenho a alegria de anunciar que todos os teus pecados estão perdoados. E eu faço em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que assim é. Além disso, nós também somos chamados a uma vida de oração e palavra. Como a gente fala, né, existem muitas pessoas que fazem promessas, votos na Quaresma, jejum. E o nosso convite é que nesse período você dedique pelo menos 1 hora para o seu crescimento espiritual, para o fortalecimento da sua fé. E aí entra uma vida mais centrada na oração, mas especialmente na meditação das Escrituras, especialmente nos relatos da paixão. Mas quem sabe começar lendo o Evangelho de Marcos, o mais antigo dos Evangelhos, e ali você vê o plano da salvação, a história de Jesus Cristo e o que Jesus fez para salvar você. Além disso, também em muitas igrejas luteranas são realizados cultos especiais às quartas-feiras, por exemplo, durante a Quaresma. Nós mesmos ontem fizemos um culto de quarta-feira de cinzas. A cor litúrgica é o roxo, que simboliza o arrependimento e a preparação. Há também o período com o Domingo de Ramos, a Semana Santa, que são momentos importantes nessa caminhada quaresmal. Também é um período, meus irmãos, de evangelização e testemunho, contar às pessoas o que Cristo fez por nós. Ao refletirem sobre o sacrifício de Cristo,
nós luteranos somos chamados a proclamar a mensagem da cruz ao mundo, reforçando a missão da igreja. Portanto, para nós, a quaresma não é um tempo de práticas obrigatórias ou supersticiosas, mas uma oportunidade de se aprofundar na fé, na graça de Deus e no chamado ao arrependimento verdadeiro. É muito interessante como está lá em Mateus 6, quando Jesus ensina a respeito das esmolas, da oração e jejum, em que ele afirma assim: quando vocês, por exemplo, jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, quando der esmola, quando orar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você esteja jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Não fazemos por aparência, fazemos por confiança para fortalecer a nossa fé. Que Deus nos ajude ricamente nesse período de quaresma a refletir sobre o amor de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, por esse momento de reflexão, e eu concluo ele com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado período de Páscoa, um abençoado período de Quaresma, e convidamos você a participar conosco do estudo, também às 9 horas da manhã no domingo e às 10h30 do nosso culto, o primeiro domingo na Quaresma. Um abençoado dia, uma abençoada noite a você.